Ah, como é? Ah, é difícil trabalhar com um jogador bom? Claro que não. É muito fácil. Jogador ruim que é chato. Jogador ruim, pelo amor de Deus. Mas tu estava trabalhando até há pouco tempo. Uhum. Nos dias de hoje, isso tem espaço ainda? Essa forma de se estabelecer uma relação com o jogador? É quase impossível, mas ainda dá para a gente estabelecer, vamos dizer assim, não nos níveis anteriores. Sim. Mas dá para ter essa relação de confiança entre pessoas, entre jogadores de uma equipe. Mas mais difícil. Qual foi o último? Mais difícil. Qual foi o último jogador assim que tu teve que tu conseguiu criar essa relação? Aí Atlético Paranaense, Galo, quem sabe, um Palmeiras aí recente, um Grêmio. Não, eu sempre tive com todos, mas eu tinha, por exemplo, todo mundo acha que o Daverson é maluco. Uhum. Mas o Daverson é um cara espetacular, um coração Gigante. Meu Deus do céu. Ele entrava num supermercado, ele saía de lá do supermercado com uma cestinha para uma pessoa, para dar para uma pessoa. Sabe, ele é um cara fantástico. Então, não, de vez em quando ele apresentava não pode fazer isso, hein, David? Pelo amor de Deus, coisas assim que hoje é mais difícil. Uhum. Por isso eu acho que hoje é muito mais profissional e tem um pouco menos ambiente nos clubes. Foi difícil essas duas últimas passagens que tu teve nesses termos, tá? Porque de resultado, tu foi vice-campeão da América com o Atlético Paranaense. Sim. Com o Galo, tu fez um campeonato, foi bem, acabou não... Fomos terceiro no Brasileiro. Isso. Éramos sexto, sétimo, oitavo, e depois fomos perder o último jogo e ficamos em terceiro. Exato. Se tivéssemos ganho o último jogo, nós éramos segundo por um ponto atrás do Palmeiras. Quer dizer, foi uma campanha boa. Tá mudando. Eu quero te dizer o seguinte, tu olhas hoje, por exemplo, Libertadores. Uhum. É diferente. Aquela alma copeira, aquilo tudo que foi vivido nos anos 90, 80, 90 e coisa e tal, ainda existe só quase como um símbolo. Uhum. Porque hoje é muita câmera, é arbitragem, é evolução, ok? Mas ainda dá para a gente ter um bom ambiente, ou seja, fazer um ambiente de amizade dentro de um clube. Vai ter alguns percalçozinhos do ano todo, mas eu acho que dá para uma rota, dá para seguir bem. Ali do Atlético Paranaense foi a última assim, experiência que tu teve na Libertadores, porque quando tu vai para a final, eu acho que tu fica mais próximo da Conmebol, aquelas coisas, né? Não esquece que a Libertadores, o Atlético Paranaense, quando eu cheguei, estava quase que eliminado. E aí nós ganhamos os jogos em que tínhamos que ganhar, classificamos e fomos indo à final. Né? Sabia que eu estava nessa final? E eu me tornei muito bem participativo dentro da Conmebol, também por causa do Atlético Paranaense, que por essa final. Mas tu tem que ter um bastidor muito forte numa Libertadores, né? Tem que ter. E pro Atlético, ter tu como treinador deve ter sido muito importante. Foi importante porque dentro da Conmebol eu tenho um certo status, Cara, respeito. Mentira, tu? E me surpreendi. Então a gente fez, mas infelizmente o nosso time não foi melhor nem pior que o Flamengo. Tivemos o jogador expulso e quando... Muito cedo. Olha, aos 39, se não me engano. Eu me lembro. E quando aos 42, o jogador que ia entrar, ia suprir aquela situação de emergência ali, tomamos gol. Exatamente.
Exatamente, foi bem isso. Aí é que tu te... E num buraco onde... Tu como técnico, por que eu não fiz antes? Ou por que eu fiz isso? Por quê? Aí tu te perguntas. Mas não, é o normal, a sequência do jogo, o que vamos fazer? Aquece, vão tirar o fulano, botar os... Tá, é 1, 2 minutos, e nesses 2 minutos, às vezes, acontecem nos... E foi 1-0 só o jogo. É. E vou te dizer que eu nem achei falta, os caras do Flamengo vão ficar loucos comigo, eu nem achei uma falta para expulsão do Pedro Henrique. É que ele... Eu achei uma falta de jogo. Falta de jogo, mas havia uma... Mas o primeiro cartão não era para cartão. O primeiro cartão não era para cartão. Exatamente. Esse podia ser cartão. Esse podia ser, o primeiro não era. Não era. Não era porque eu tava lá, o meu irmão morava em Guayaquil, e aí eu falei, pô, o jogo vai ser lá, vou lá. E fui ver esse jogo. E a expulsão dele era na minha frente. E a primeira falta não era para cartão. Não era para cartão. Roubaram o senhor. Não, foi o que aconteceu, pronto. Mas já foi muito roubado, né? Na época do Grêmio ali, Deus me livre. Não, na época de futebol, às vezes acontecem uns erros que a gente não aceita. Mas depois, com o tempo, passa. Olha aqui, deixa eu dizer que tem mais um que queria te dar um recado, até para nós finalizar os recados. Não acabou, hein? A gente ainda... Podemos ir um pouquinho mais? Mais um pouquinho. Tá, um pouquinho mais. Também que, né, o homem também tá com 7,5, quanto? 7,6. 7,6, meu, pelo amor de Deus, o homem... Mas tá boa, né? Essa cadeirinha tá... Tá bem. Tá te segurando bem. É. Ó, deixa eu botar esse recado desse aqui, porque nós falamos dele, né? E esse aqui andou Esse aqui é... E aí, Duda, saudações aí. Um abração aí ao paizão, professor Trifão. Que Deus abençoe ele, toda a família. Professor, de conta pro senhor. Parabéns aí, que Deus abençoe sempre. Dom Pedro. De repente ele até tava num goró aqui. Não. De vez em quando ele toma algo diferente. Mas ele é sempre assim. Esse negócio de rivalidade, tá? Uma perguntinha de você que é curioso. É rivalidade de mentira. É isso que eu ia te perguntar. É mentira, não tem rivalidade nenhuma. Não, mas uma vez tu mandou bater no Edilson. Deixa eu só comer aqui. De jeito nenhum. Oi? De jeito nenhum. Isso é uma chegadinha, que eu concordo. Toca aqui, precisa dar chegada, professor. Isso é história. Não, mas precisa dar chegada mesmo. Como é que eu não vou dizer para meus jogadores, olha, a bola tá aqui, coloca, faz uma falta tática. Claro. Faz uma coisa assim. Não é só eu, são todos os técnicos. Não, eu quero só te dizer que eu acho que tu faz muito bem isso. Tem que bater. Né? Eu acho que recentemente o Grêmio tá muito bonzinho. O nosso Grêmio, não sei se tu tá vendo no Grêmio. Eu tô vendo. Eu tô achando que nós estamos muito bonzinho. E temos que ter um Dinho, sabe? Sim. Temos que ter... Aliás, disseram que tu ia vir pro Grêmio agora, no início de 2025. Pode ter dito, mas eu O que tem de verdade nisso? Eu tinha um compromisso familiar que há 3 anos eu vinha protelando, que era de ir passar um mês em Portugal com meus netos, com meu filho, com minha esposa e coisa e tal, e eu não ia deixar nessa oportunidade. E daí eu conversei e disse, olha, eu tenho esse compromisso, e depois desse compromisso, pode ser que um dia a gente volte a falar sobre algum assunto Quando é que foi essa viagem? Em dezembro e janeiro. Então podia ter começado a trabalhar em janeiro? Não, eu vim... Os jogadores chegaram agora? Eu vim no fim de janeiro. Pô, chegava antes do Wagner Leonardo, do Lucas Esteves. Vim no fim de janeiro. Ainda dá tempo, então eu disse assim, olha, eu volto de lá de Portugal e depois eu vou conversar com qualquer assunto, mas agora não. E pronto, ficamos assim, conversamos uma vez sobre esse assunto e pronto, deixamos. E eu tenho seguido, quando eu posso olhar o jogo, né? Às vezes eu olho o jogo do Grêmio, às vezes ou vejo um jogo do Palmeiras, ou vejo um jogo lá do Manchester. Depende do horário que eu me encontre ali, dentro das minhas novas atividades, que não são nada, viajar com a família e coisa e tal, né?